Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais um encontro ao vivo começando, como de praxe. Vou mandar o recadinho pro pessoal lá do WhatsApp, do grupo VIP do Central MB. Se você ainda não faz parte, me manda um direct depois que a live acabar e fala: quero entrar no grupo, que eu te adiciono ao grupo, onde você recebe conteúdos exclusivos, conteúdos em primeira mão, os lembretes das lives. Vamos chegando, vamos interagindo, sejam bem-vindos quem já tá aí comigo. Mandando o recadinho aqui pro pessoal. De onde vocês estão falando? Quem tá chegando me conta. Já viu o Renato aí do Rio, meu colega Renato. Me falem se o som está bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí que eu adoro falar, esses diálogos provocativos. Boa noite, Wagner, também. Eu adoro falar de coisas que são, assim, fora da caixinha, fora do óbvio. Eu gosto de pensar em coisas diferentes, né? Então, por isso que eu gosto de propor esses diálogos que toquem o dinheiro, que toquem o marketing, que toquem o manejo clínico, que toquem a prática clínica, né? A gente precisa estudar a teoria afinco, a teoria com muita clareza, assim, com afinco, ir lá no clássico mesmo, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais tirar a psicanálise da caixinha, sair dos assuntos confortáveis e falar dos assuntos importantes também, né? Então é por isso que eu gosto de falar desses assuntos que tocam a nossa prática clínica, que tocam aí o nosso cotidiano, que tocam a nossa vida financeira, que toca a divulgação do trabalho, a ética, o marketing, enfim, né? É por isso que eu gosto de falar desses assuntos. Eu acho que o analista de hoje talvez seja muito mais difícil a gente ser analista hoje do que na época do Freud, do Lacan, onde se aplicava uma psicanálise mais pura, uma psicanálise ali no divã, aquela coisa assim que era entre aspas, né, óbvia, né? Hoje a gente precisa estar atento a muitas questões, a muitos detalhes. Os pacientes chegam de formas diferentes, os pacientes vêm com demandas, né, muito ligadas a esse século XXI também, essa pós-modernidade, e a gente não pode ficar aí só mais no nosso dia a dia, lendo o nosso livrinho, analisando o paciente ali no divã, no consultório presencial bonitinho. A psicanálise, ela está sendo demandada de outras formas. A psicanálise, ela tem espaço para outras questões e a gente precisa escutar isso, né? Claro que nem todo psicanalista vai ter esse estilo, às vezes o psicanalista é mais tradicional, divã, tal, ok, mas para aqueles psicanalistas que têm um perfil mais arrojado, que querem pensar na psicanálise dentro do universo digital, do universo online, esse tipo de discussão é inevitável, esse tipo de discussão é imprescindível, né? E é por isso que eu escolhi falar hoje de marketing psicanálise. E eu comecei a falar desse assunto hoje, logo ainda no story e depois no feed, né? Quem viu o story vai entender, quem viu o feed também, mas eu vou localizar vocês. Quem não viu, fica aqui na live e depois vocês vão lá ver, tá? Vamos conversar, que é bom estar aqui ao vivo com vocês. Eu comecei então a falar disso ainda lá no story mais cedo, quando eu coloquei um insight que eu tive logo hoje, quando eu acordei, sobre as dificuldades da clínica, né? Então, convoquei vocês a pensar, convidei vocês, né? Porque não tem nada de imperativo aqui, convidei vocês a pensarem sobre não desistirem, terem paciência, né? Que toda aquela sua dificuldade que você tem na clínica, tudo aquilo que é difícil, né? Para você não desanimar. E o que isso tem a ver com marketing? O que isso tem a ver com psicanálise? O que isso tem a ver com o assunto do feed? Né? Isso se relaciona porque muitas das nossas dificuldades na clínica, além de conduzir o caso,
eu vejo também que é no manejo financeiro, no manejo da gestão, o modo como os clientes chegam, como engajar os pacientes, como lidar com o dinheiro, já que a psicanálise ela opera fora do discurso do capitalista, né? Ela opera fora, mas entretanto ela é atravessada assim pelo discurso do capitalista, desde quando Lacan propõe, desde a gente pensar que o paciente que chega para a gente pode estar sendo governado por esse discurso, desde quando a psicanálise interroga o que é o capitalismo, o que é a sociedade. Então, quando a gente pensa em receber pacientes, em receber pelo nosso trabalho, em manter o nosso trabalho, a gente vai ser atravessado por essas questões. Então, mais à tarde, eu fiz uma provocação dizendo que aquele analista que não lida bem com o seu dinheiro, aquele analista que usa o dinheiro para lidar com a sua falta, ele vai ter dificuldade de manejar as questões financeiras no consultório. Por quê? Porque dinheiro, gente, é potência, dinheiro é poder, dinheiro também passa pelo desejo, é libido. Dinheiro é algo que a gente precisa parar de ter vergonha de falar. A gente também precisa ter menos tabu, a gente ter menos vergonha de aceitar receber pelo nosso trabalho, né? Essa coisa de que a psicanálise não é um trabalho, a psicanálise é uma ética, qualquer psicanálise é uma ética sim, é uma praxis, porém a gente pode pensar na psicanálise como um trabalho sim. Que trabalho que dá ser analista, né, gente? Formação continuada, que envolve análise pessoal, estudo, supervisão para o resto da vida, né? E operar tudo isso com aquele sujeito ali no divã, ou com as crianças, ou com o psicótico que a gente não deita no divã. Dá trabalho, é um trabalho, né? Então, acho que é muito ultrapassado a gente pensar que a psicanálise não é um trabalho. Porém, obviamente, claro, a psicanálise não é um trabalho corporativo. Não é um trabalho como outro qualquer, não é um trabalho que se dá por meio de uma indicação, que se dá por meio de uma graduação, que se dá por meio de uma regulamentação. Ele se dá por meio do desejo, né? E o dinheiro entra nessa operação como um modo de reafirmar o desejo, né? Reafirmar o desejo do paciente, reafirmar o desejo do analista. Afinal de contas, você, psi, que está aí do outro lado me ouvindo, com certeza você não escolhe qualquer analista para você se deitar no divã, não é mesmo? Você não escolhe qualquer analista para te dar supervisão. Então você investe na sua formação com muito cuidado, né? Da mesma forma, o paciente que transfere com você, ele te escolheu com muito cuidado. Aquele que não te escolheu, tá tudo bem, ele vai transferir com outra pessoa. Tem transferência que não dá, tem contra-transferência que não dá, né? Quantas vezes a gente escuta um paciente e a gente sente um incômodo ali com aquele paciente, né? A gente vai ver que nesses casos a contra-transferência não tá sendo legal, né? Então acho que a gente tem que levar a discussão do campo da análise para além, para outros universos. A clínica não se sustenta só de transferência contra transferência. Embora a transferência seja a condição sine qua non para a análise acontecer, ou seja, sem transferência não adianta ter todo o resto que não tem análise. Freud está certíssimo. Mas não é a única condição que sustenta a clínica. É preciso desejo, é preciso investimento, é preciso manejo, é preciso estudo, é preciso muita coisa. E aí nós chegamos a esse mundo tecnológico que a gente está hoje, a gente chega nesse universo aí do século XXI e sobretudo atravessados pela pandemia, a internet convocando cada vez mais a nós. E a gente sendo convocado, a gente se sentindo fisgado. Então, como que o marketing pode se relacionar ou não com a psicanálise? E aí eu quero lembrar vocês, né, dos significantes. Vamos pegar por significantes, já que a psicanálise toma as palavras assim. O que é marketing? Você sabe o que é marketing, gente? O que é marketing para vocês? O que vocês entendem de marketing? Coloca aqui para mim nos comentários, para a gente interagir. Pode ser de forma breve. O que vocês entendem com a palavra marketing, com esse significante? O que é marketing para vocês? O que significa? Vocês já estudaram sobre o assunto? Não se preocupem
em errar, não se preocupem em serem corrigidos. Eu não tô aqui para corrigir, tô aqui para conversar com vocês. Então, não tem certo e errado, tá? A gente tá construindo aqui algo juntos, como eu proponho toda terça-feira nesse horário, pra gente poder trocar ideia, tá? Então, sintam-se convidados, bem à vontade para falar, e aí eu vou fazendo algumas construções em cima disso. O Renato começou dizendo que marketing é promoção de uma projeção. A Cida disse que é propaganda, divulgação. Rodrigo entrou agora, seja bem-vindo, né? Sim, o marketing passa por isso também. Mas alguém quer colocar o que entende por marketing? Fiquem à vontade, pode colocar aí, tá? Jaque disse que é um meio para divulgar um produto e um serviço. Muito bom. Podem ir colocando, tá? Tudo isso que vocês falaram tem profunda ligação com o marketing. Só que o marketing, ele ainda vai para além dessas coisas. Tudo isso faz parte do marketing. E o que é a grande questão do marketing, né? A Mayara disse que é mostrar seu serviço estrategicamente. Muito bem, né? O marketing envolve, sim, vendas, estratégias, serviços. Mas o marketing, antes de tudo, gente, é você comunicar, é você agregar valor às pessoas. Uma das possíveis definições de marketing é essa: você agregar valor às pessoas, você comunicar. Então, o marketing, gente, não é o mesmo que venda. A venda seria uma consequência do marketing, mas marketing em si não é apenas vender. Então, se a gente pega tudo isso que vocês falaram e essa ideia que eu estou trazendo para vocês de marketing, a gente pode entender que marketing é uma forma de levar conhecimento para as pessoas, de comunicar, de se fazer ser escutado, de posicionar a sua marca, a sua pessoa, o seu trabalho no espaço, né? E que não é só digital. Marketing, talvez, para muitas pessoas, seja entendido apenas como rede social, como aquilo que se faz no digital, mas não. O marketing, ele existe muito antes do digital. Ele apenas é potencializado com o digital, tá? E aí, quando a gente pensa nisso, claro que eu não tô aqui para dar aula de marketing, assim, de secar, eu tô pensando só no significante pra gente trabalhar dentro do que é importante pra gente aqui. Mas quando a gente pensa nisso, aí tem o marketing 3.0, tem várias definições, marketing de guerrilha, de conteúdo, de relacionamento, né? Tem tudo isso, tá? Então, isso não é ideia eu trazer de secar esses pontos aqui com vocês, mas é trazer o que é essa ideia central, né? Então a gente pode pensar o marketing como uma forma de comunicar. E pensando nisso, gente, vamos pensar a psicanálise, né? Como que os pacientes chegam pra gente, né? Coloquem também nos comentários como que os pacientes têm encontrado vocês hoje. É por meio de indicação? Os pacientes chegam para você por meio do Instagram, do YouTube, por meio do seu supervisor? Como é que os pacientes estão chegando para vocês hoje? Vai ser interessante a gente ver isso aqui. Antigamente, em psicanálise, como que os pacientes usualmente chegavam? Né? Os pacientes chegavam principalmente por indicação, né? A Jaque até falou que os pacientes chegam por indicação, a Patrícia também. A indicação não morreu, a Cida também. Nossa, pelo jeito tá vindo muita indicação. Então acho que hoje o que vocês vão poder refletir aqui vão ajudar ainda mais vocês, né? Então, na maioria das vezes, antigamente, né, vamos pensar aí até os anos 2000, até um pouco antes da pandemia, né? Talvez 2008, porque, sei lá, 2008, 2010, porque 2015 já tinha muita gente começando a fazer marketing dentro da psicologia. Mas enfim, né? Até meados do ano 2000, pouco se pensava em marketing dentro da psicologia ou da psicanálise, ainda mais da psicanálise, né? E aí a gente via os pacientes chegando como? Um amigo que indicava, um professor, um colega de trabalho, né? A análise ela acontecia principalmente pelos efeitos que uma análise provoca em alguém. E quando essa pessoa conversa com outra pessoa,
essa pessoa quer experimentar aqueles efeitos de análise, também procura aquele mesmo analista, né? Mas aí vamos pensar, né? Vamos pensar aí hoje, no mundo atual. Quando chegou a pandemia, muitos PCs não atendiam online. Eu já atendi online. Não era o meu principal meio de atendimento. Hoje eu estou estritamente em home office. Por receio ainda da pandemia? Não. Tô saindo, relacionando normal com as pessoas. Simplesmente por uma questão de logística, eu mudei muito de casa no último ano e acabou se tornando insustentável para mim sustentar uma clínica presencial, né? Então eu optei por estar no home office, né? E claro, eu entendo que não é a única forma de você trabalhar e tem paciente que não dá conta do online, né? Então nesse caso, para quem atende só online igual eu, né? A gente tem que ter a ética de encaminhar o paciente para o presencial quando a gente vê que não vai caber nesse modelo de atendimento, né? Mas muita gente sequer conhecia a possibilidade, nem pensava a possibilidade do atendimento online, né? Muitos psicanalistas, inclusive, criticavam veementemente esse modo de trabalho e depois descobriram que era uma forma possível, né? Porque pensa, né, 2 anos aí de pandemia, principalmente o primeiro ano, que ficou muitos lugares fechados, principalmente capitais. Pensa um ano, né, sem sustentar uma clínica. Eu não tô falando nem do financeiro aqui, pensa um ano aquele paciente sem análise. Como que ia dar conta, ainda mais uma pandemia? E o próprio analista, o próprio profissional se sustentar como em um ano sem ter pacientes, né? Então o online veio como essa possibilidade, o online veio como esse recurso. E aí, obviamente, também, as indicações, elas também passaram a acontecer de uma forma mais restrita, né? Porque a gente já não estava circulando. Embora todo mundo ache que assistiu live, entrou em grupo, né? Conversava com as pessoas, as indicações naquele momento, muitas vezes, né? Elas aconteciam de uma forma um pouco diferente. Foi uma época que a primeira coisa, não sei com vocês, mas comigo a primeira coisa foi os pacientes sumiram, porque todo mundo começou a ser mandado embora, todo mundo tinha medo. E aí depois, 2 meses depois, deu aquele boom de gente procurando consultório que não tinha nem mais horário para atender. E aí muitos PCs até adoeceram também porque eles não estavam dando conta da demanda, né? E aí nesse meio tempo, quem começou a usar o digital, ou quem aprimorou o digital, as pessoas viram que tinha uma outra possibilidade dos pacientes chegarem, que é por meio da rede social. E aí engana-se, gente, quem pensa que Instagram, Facebook, YouTube é apenas uma vitrine de propaganda. A principal razão dessas redes, gente, não é fazer propaganda puramente, é relacionar. E as pessoas se esquecem que aí do outro lado tem um possível cliente, tem um cliente assistindo, um supervisionando, tem um aluno, tem pessoas, né? Os seguidores da sua rede social não são números, são pessoas reais que usam o celular para se conectar, que usam o Instagram, o YouTube, o Facebook ou qualquer outra rede social para se conectar com pessoas, né? Então, a rede social é um meio de conexão, a rede social é um meio de transmissão de conteúdo, de informação. E aí, quando a gente entende isso, a gente pode entender que sim, quem me conhece até já poderia responder um sim para a pergunta aí do título, né? Marketing, psicanálise, um diálogo possível. Quando a gente entende que a rede social, que a divulgação do nosso trabalho, a transmissão do nosso trabalho é muito mais do que fazer uma propaganda, a gente pode pensar num diálogo possível da psicanálise com o marketing. Pegando o marketing como a gente está trabalhando aqui, como uma forma de comunicação e de agregar valor para as pessoas, né? Então vocês que recebem principalmente os pacientes por indicação, se começarem a fazer um bom trabalho nas redes sociais ou aprimorarem o que vocês fazem, possivelmente vocês vão começar a receber muitas demandas de atendimento. E vamos ser honestos, gente, a psicanálise está fora do discurso do capitalismo, sim, a gente não faz da análise um trabalho como outro qualquer, mas hoje, quem atende na clínica? Vocês atendem, não precisam me responder, respondam pro coração de vocês. Vocês atendem apenas por amor e por ética? Eu acredito que não. Nós temos despesas a pagar, nós temos contas a pagar. E vamos pensar apenas no profissional primeiro. Para você fazer sua análise, você paga como? Com dinheiro. Para você fazer sua supervisão, comprar um curso para estudar, como que você faz? Você tem que pagar com dinheiro, não é?
E pensando na sua vida pessoal, né? E quem tá atendendo no presencial tem que pagar aluguel, locomoção. Eu tô aqui, hoje eu tenho menos despesas por estar no home office, mas eu tenho que pagar a internet, se a internet é um trabalho, né? Eu tenho que pagar a luz em dia, porque sem a luz eu não trabalho, né? Então, em cada ambiente online ou presencial, a gente vai enfrentar desafios diferentes. Então, hoje, a maioria das pessoas não vai trabalhar apenas por amor. Eu acho importante que o amor e a ética estejam em primeiro lugar, porque a gente fazer um trabalho que a gente não ama, um trabalho sem cuidado com as pessoas, eu acho isso de uma pobreza tão grande. Eu acho isso tão sem nobreza, a gente tá lidando com vidas, gente, é muito sério o que a gente faz. Então, eu não conseguiria fazer isso aqui se eu não amasse isso, se eu não amasse falar, transmitir, se eu não gostasse de lidar com pessoas. Embora a gente saiba que lidar com pessoas também não é fácil, né, gente? Por isso que eu acho que cada vez mais as pessoas estão querendo pets, né, por perto, ir pra roça, enfim. Mas vamos voltar pro assunto, né? O que eu faço aqui é com muito amor. Eu acredito que vocês também estão aqui. Porque pra estar aqui, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês escolheram tirar esse momento aqui pra gente debater sobre esse assunto, né? Então, acho muito importante a gente pensar, né? Nisso que a pós-modernidade nos convoca a pensar. As relações virtuais, as trocas virtuais, que já aconteciam desde Freud, quando Freud respondia às cartas das pessoas, né? Quando os profissionais atendiam e davam uma orientação por telefone. Isso já era uma troca virtual, né? E agora, hoje, no século XXI, se o Freud e o Lacan estivessem aqui, eu acredito que eles estariam atendendo online. Eles eram bem para frente do tempo. Talvez eles seriam os primeiros analistas a serem apedrejados por estarem atendendo online, né? E aí o que eu quero propor para vocês, que vocês entendam, é que o marketing dentro da rede social, ele vem como o quê? Ele não vem para substituir o seu estudo ou a transferência, a indicação. Ele vem para potencializar as indicações que você recebe no seu consultório. Ele vem para potencializar a transferência. Ele vem para potencializar a relação que você tem com o seu cliente, com o seu paciente, com o analisante, tá? Com o seu supervisionando, enfim. Então, veja bem, a gente entra aqui no Instagram, no Facebook e outras formas de comunicação, e a gente acessa milhares, diversas oportunidades de informação. Na minha época de escola, eu tinha que fazer trabalho indo à biblioteca, indo à Barça, né? Quem aqui foi da época da Barça? Gente, me contem. Quem aqui é velho de casa e já fez trabalho na Barça, né? Põe um eu aí só pra eu ver, né? Então, assim, e isso é maravilhoso, mas o quanto a gente hoje pode alcançar mais informação e até levar a psicanálise a mais pessoas. Vocês já pensaram que a rede social é uma forma de você levar a psicanálise a mais pessoas? E se a gente pensar na origem da psicanálise, quanta discussão elitista tem aí no meio da psicanálise? Quantos analistas que a gente vê falando dessa mesma questão, da psicanálise e o discurso capitalista, mas quando a gente vê, são analistas que estão atendendo nas melhores capitais do país, nos melhores bairros e que cobram preços que apenas a elite brasileira pode pagar. Eu acho que tem no mínimo uma controvérsia aqui. Eu não tô aqui para criticar, eu não tô aqui para fazer falar que isso é errado ou certo, não. Eu tô aqui só pra gente pensar que às vezes a gente tá defendendo uma coisa que não dá pra sustentar, ou que seria hipocrisia, né? Então, quando eu penso no meio digital, eu penso como meio de levar a psicanálise para mais pessoas, sendo como possibilidade de atendimento, sendo como possibilidade de formação, de estudo de informação, né? Então, pensa, uma pessoa que tá lá no sertão, a gente tem esse exemplo na escola, né? O Renato tá aqui, ele não me deixa mentir, a gente é do ato analítico, e a gente tem esse exemplo na escola, é uma região do norte, não lembro qual agora, que a escola de psicanálise pôde chegar lá, por quê? Porque é online, porque não existe uma sessão de psicanálise lá nessa cidade. Pensa no interior, né, no maior interior, que não tem psicanalista, o psicanalista fica, sei lá, a 800 quilômetros, a escola de psicanálise fica a 1000 quilômetros. Como que alguém poderia se tornar analista? Como alguém poderia se consultar com o analista nesse cenário?
E aí aparece o digital e leva essa pessoa. Aí a gente poderia falar, mas desejo a pessoa que ela dá um jeito. Gente, e o social que atravessa o sujeito, né? Como a gente pensar na dura realidade brasileira que a gente tem, né? Em várias pessoas que não tem mal o que comer, pensar em fazer uma análise a 800 quilômetros de distância. Desculpa, gente, eu acho que isso é inconcebível. Né? E eu não estou criticando as grandes elites, eu não estou criticando um atendimento no bairro chique de São Paulo, do Rio de Janeiro, não. Eu só acho que, para além disso, a gente pode pensar que a psicanálise pode alcançar a periferia, que a psicanálise pode alcançar o sertão brasileiro, que a psicanálise pode alcançar uma aldeia indígena, entendeu? Então, quando eu penso aqui nesse espaço, a principal forma que eu penso as redes sociais são um meio de potencializar a oferta da sua escuta para o mundo, tá? E não é injusto que você receba por isso. E não é injusto receber justamente, porque você sabe o trabalho que dá ser analista, né? Dá muito trabalho, mas não se esqueçam, contudo. Você pode receber de forma justa pelo seu trabalho, você pode divulgar o seu trabalho ao mundo, né? Mas não com uma intenção de venda mercadológica, para agregar reais na sua conta, né? Mas como você transmitir um bom trabalho, levar o seu trabalho, contribuir com o seu espaço social hoje, né? E como consequência a remuneração vem. A remuneração aqui não pode ser o principal objetivo. Ela é apenas a conclusão, ela é a consequência de um trabalho bem feito. Se você é um analista que está em dia com a sua supervisão, em dia, tipo assim, não é que não precisa mais, é que faz a sua supervisão, a sua análise, está estudando, você escuta, você se dedica, né? Em consequência a isso, a sua remuneração vai vir. Como simplesmente uma consequência do trabalho que você está ofertando para as pessoas. E você vai conseguir sustentar a sua clínica, né? Vai conseguir pagar o aluguel para atender, você vai conseguir fazer várias coisas da sua vida pessoal também. Né? Por isso que a análise pessoal, assim, eu falo, não existe tripé sem qualquer pé. Mas eu brinco que é a cereja do bolo, porque, né, a análise pessoal é dela que nasce o analista, né? Sem a análise pessoal não tem como ter analista, né? Então a gente tem que levar isso muito, muito a sério. Deixa eu voltar aqui para ver os comentários de vocês. Né? Muita gente falou que é da época da Bárcia também, que bom, não tô me sentindo idosa, gente. Também não tô chamando ninguém de idoso, não, mas eu acho que nós podemos comemorar a nossa sabedoria, os cabelos brancos que existem aqui, só estão pintados, mas já tem vários. A Renata ainda falou que é da época da Enciclopédia Abril. Pois é, gente. Fazer recortes de revista, né? Gente, o quanto isso é raro hoje, né? Nas escolas, né? Eu lembro que tinha que fazer os trabalhos de palavrinhas, você cortar as letrinhas, você cortar palavras, né? A minha professora de língua portuguesa trabalha com ensino básico também. E ela sempre tenta... Ela custou adaptar com a modernidade, que era importante para o trabalho, adaptou. Mas ela sempre tenta levar esses trabalhos como recortes de revista, né? Tentar colocar a criança para socializar em casa ali, né? No seu dever de casa com os pais, fazer esse tipo de trabalho, né? E eu acho que a gente precisa fazer isso, resgatar, né? Nos nossos estudos, por exemplo, né? Eu particularmente amo muito mais ler um seminário ali no papel do que no livro. Mas, claro, assim, a gente ter todos os livros, talvez não... Ainda mais hoje, com tanto livro, com a possibilidade de comprar na Amazon ou qualquer outro site, né? A gente não ia conseguir colocar todos os livros do mundo aqui nas nossas prateleiras, né? Então, mas eu acho bacana a gente poder não perder certos hábitos que são tão legais. A Ariane disse que concorda com as pontuações, a Cida também. O Renato disse que existe o projeto Psicanálise na Praça. Meu Deus. Gente, pausei, mas voltei. Só travou um pouquinho na internet abençoada. Renato disse que existe o projeto Psicanalista na Praça, em Porto Alegre, para dar mais proximidade das pessoas com a psicanálise. Sim, eu já ouvi falar desse projeto. Existe, parece, projetos em vários lugares do Brasil, assim, sabe? Então, olha o que é hoje, o que é o século XXI. Se eu poderia resumir assim, em poucas palavras,
o que o século XXI requer do analista? Tirar a psicanálise de fora da caixinha. Tirar a psicanálise de fora do consultório e levar para as pessoas, levar para os espaços públicos, né? Levar para os lugares, né? E fazer transmissão. Ir para a praça, tá no Instagram, tá numa revista, num jornal, numa entrevista que seja num podcast. Isso é fazer transmissão da psicanálise. E nós, analistas, temos um compromisso com isso, em transmitir a psicanálise para os nossos pares, porque a transmissão também é uma oportunidade, talvez a maior oportunidade de aprendizado que a gente pode ter enquanto analista, porque a gente está em troca com as pessoas, né? Mas se eu puder deixar, assim, afirmar, resumir também, e que vocês levem para casa e para os seus consultórios hoje, marketing não é sobre vender, marketing é sobre conectar com pessoas, sobre transmitir conteúdo de relevância, sobre agregar valor para as pessoas. Se vocês virem qualquer coisa de marketing que esteja estritamente relacionado com venda, que esse seja o único objetivo, né, eu diria para fugir para as colinas, para o morro, para o samba, enfim, não sei por que veio esse significante, né, mas fugir, porque esse marketing de fato ele não tem nada a ver com a psicanálise, e aí eu não acho que é um diálogo possível. Talvez uma conversa, mas um diálogo no sentido de fazer laço, não dá. Agora, se você pensar o marketing como uma forma de potencializar a sua transmissão da psicanálise e o alcance da psicanálise para as pessoas, aí sim. Aí a gente está falando de uma possibilidade de usar o marketing, sim, de forma ética dentro da psicanálise, tá? Acima de tudo, lembrando do desejo, a ética do desejo, o tripé, o pagamento no caso a caso, no manejo ali, na singularidade, isso é o essencial antes disso tudo. E aí, quando a gente pensa no marketing ou em qualquer outra ferramenta da modernidade, é a gente pensar como isso pode agregar valor a isso que já é da ética da psicanálise, sem diminuir o valor da indicação, sem diminuir ou qualquer outra forma de fazer psicanálise, tá bom? A Ariane falou que concorda novamente, a Geise falou uma coisa que é maravilhosa aqui. Gente, não é preço, é valor. Exatamente, Geisa. A gente discute preço na análise. A gente combina com o paciente preço da sessão. A gente não combina valor. O que a gente negocia é preço, valor não. Valor é único. Valor do meu trabalho só eu sei qual que é. O valor da análise para o paciente só ele sabe o que é. Então, o valor a gente não negocia, ele é individual, né? Mas a gente pode negociar o preço. E isso faz toda a diferença, a gente faz toda a diferença, né? Acho que é isso que eu queria deixar de mensagem aqui para vocês. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, se alguém quiser perguntar alguma coisa, compartilhar, aproveita o momento, tá? Enquanto vocês vão pensando, vou só lembrando mais uma vez, toda terça, 19 horas, a gente tá aqui. O dia que não tem live, se eu tiver doente, viajando, ou mesmo se a live mudar em compromisso de um convidado especial que não possa às 19, eu aviso para vocês no WhatsApp, no status, tá? Outra coisa que eu queria lembrar, assim, de uma forma inconsciente, esse mês de março eu tô falando bastante dessas questões práticas, assim, já tem um tempo que eu tô falando mais de prática, de gestão do consultório, a diferença de gerenciar o consultório, gerenciar a clínica, né? Já tem um tempo que eu tô falando disso. Mas esse mês de março, particularmente, as lives estão falando bem sobre essas questões, né? A semana passada a gente falou sobre o manejo clínico do luto, né? Pensando mais no manejo em si do que apenas na questão teórica. Hoje a gente falou de marketing e psicanálise, então eu vou continuar nessa pegada agora em março, tá? De assuntos aí ligados a, digamos, a clínica, ao consultório, não tanto a teoria. Claro que a clínica e o consultório nasce da teoria, mas de forma didática, né, para falar de coisas práticas do nosso trabalho, tá? Então, se vocês tiverem sugestões de temas que vocês queiram ver e ouvir aqui, né, durante esse mês, ligado a isso, vocês me mandam lá no direct, que vai ser um prazer, tá?
atender os pedidos dentro da possibilidade, né? Que ninguém pode tudo, nem a Maria Bruna, tá? A Ariane disse excelentes contribuições, tô esquecendo o plural. A minha mãe essa hora ia me matar, né? Professora de português. O Ober disse gratidão por essa iniciativa das lives. Eu que agradeço vocês pelos comentários carinhosos, agradeço vocês por estarem aqui, né? Comigo, conversando, trocando. Renato falou, inclusive, quando o paciente está... Acho que não veio toda a frase, né? Enfim. A Geisa falou muito bom. Rogério mandou um joinha. Bom, pessoal, é isso, né? O que eu tinha para falar para vocês aqui hoje era isso. O assunto não se esgota. Eu acho que ele apenas está se abrindo. A gente tem muito que estudar sobre isso, né? Lembrem, acima de tudo, ética do desejo, ok? Tendo ética, tendo desejo, tendo transferência, a gente vai pensando nas outras contingências para agregar no nosso trabalho. Quem chegou por último não pegou a live toda, assim que eu encerrar aqui, eu já vou disponibilizar a live para vocês assistirem a gravação. E no mais, um forte abraço com muito afeto para vocês, uma boa semana de clínica, uma boa semana de atendimento, de supervisão, né? Vou encerrar lendo o comentário do Renato, né? Psicanalista Renato Ribeiro. Inclusive, no que tange ao processo de análise, em alguns casos específicos, o analista pode recusar o dinheiro do paciente para ajudar no processo, né? Eu diria que é bem específico mesmo, né? Porque vai, talvez até de forma pontual, não recusar toda semana, mas em algumas semanas específicas, sabe? Para ver como o assunto é delicado, né? Lidar com o pagamento é um assunto bem delicado, tá bom? Mas é isso, gente. Brigadão. Uma boa noite para vocês e até a próxima live, até os nossos próximos bate-papos. Mandem suas sugestões pelo direct.